Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia, por estarmos aqui na presença do Senhor, para mais um dia de leitura das Escrituras. Mas hoje vamos avançar para o capítulo 23 de Provérbios e do livro de Mateus. Vamos orar para dar início à leitura. Pai querido, Pai de amor, glórias te dou, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Gratidão, Senhor, por podermos estar aqui para fazer a leitura da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que possamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Paizinho. Fale conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar para mais uma leitura do capítulo 22 do livro de Provérbios. Mais vale a escolha de um bom nome do que grandes riquezas, e o favor amoroso é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, o Senhor é criador de todos eles. O homem prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e são punidos. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Espinhos e laços são como o caminho do perverso. Aquele que guarda sua alma estará longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e os que tomam emprestado é servo do que empresta. Aquele que semeia a iniquidade colherá vaidade, e a vara de sua ira falhará. Aquele que tem um olho beneficente será abençoado, porque ele dá do seu pão aos pobres. Lança fora o escarnecedor, e a contenda sairá. Sim, cessarão a luta e a vergonha. Aquele que ama a pureza de coração, por causa da graça de seus lábios, será amigo do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, e ele derruba as palavras do transgressor. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. A boca da mulher estranha é uma cova profunda. Aquele que for abominado pelo Senhor cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção o afastará dela. Aquele que oprime o pobre para aumentar suas riquezas, e aquele que dá ao rico, certamente virá a necessitar. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardarem dentro de ti, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tornei conhecido este dia, a ti mesmo. Não te escrevi excelentes coisas em conselhos e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, para que pudestes responder as palavras da verdade aos que foram enviados a ti. Para que pudestes responder as palavras da verdade aos que foram enviados a ti, não roubes ao pobre, porque ele é pobre, nem oprima o aflito no portão, porque o Senhor pleitará por sua causa e saqueará a alma daqueles que os saquearam. Não faça amizades com homens raivosos, e não ande com homem furioso, para que não aprendas seus caminhos e consigas um laço para a tua alma. Não seja tu um daqueles que apertam as mãos, ou daqueles
que são fiadores de dívidas. De nada tens para pagar, por que ele deveria levar tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que teus pais estabeleceram. Vês tu o homem diligente em seu negócio? Ele ficará diante de reis, não ficará diante de homens maus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, por essa palavra. Então, essa palavra de Provérbios, ela nos ensina, nesse versículo 6 de Provérbios, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Ela nos ensina, né, que a criança, o comportamento de uma criança, embora apresente um padrão, não é absoluto. Personalidade, temperamento, condições de gravidez, família, são muitos os fatores que podem influenciar o seu comportamento. Ensinar uma criança no caminho do Senhor, ensina uma criança no caminho em que deve andar, significa marcar fortemente a sua trajetória de vida ao lado do seu filho. Então, mãe, ensina ao teu filho, dê exemplos como sensatez, maturidade, determinação, discernimento, responsabilidade, altruísmo, contrário do egoísmo, e, sobretudo, de fé. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem, mas que virão a partir destes ensino fundamentado, o qual está amparado no trabalho disciplinado, perseverante e honesto. Então, a mãe, o líder, o mestre, é esse o papel da gente, ensinar a criança no caminho em que deve andar, falar da palavra do Senhor, mas isso a gente tem que ensinar também com as nossas atitudes, para a criança veja que somos exemplo. O comportamento de uma criança, embora aparente um padrão, não é absoluto, como eu já falei. Então a gente tem que ensinar, que dar exemplos para que ele aprenda. Então este provérbio, ele sugere que a reputação é mais valiosa do que propriedade ou riqueza, que a fama não pode ser facilmente restaurada, mesmo por rios de dinheiro. Esse versículo fala sobre a gente dar mais atenção ao rico do que ao pobre. E Jesus não fez isso. Jesus, ele tratava todos sem distinção, sem acepção de pessoas. O pobre, o rico, mas o rico é mais duro de coração. Então a gente tem que... Porque o rico, ele acha que a sua riqueza é o suficiente. Não estou generalizando, gente, mas é como diz a palavra, né? Mais fácil um camelo do que um camelo num buraco da agulha. Tem aqui um versículo, desculpem, eu não gravo, mas eu sei que tem aqui na Bíblia uma palavra sobre isso. Então a gente tem não desistir das pessoas com mais posses. A gente tem sim que levar a palavra, falar do Senhor para todos, sem distinção. E tomar cuidado, né, com quem a gente anda, porque a gente não pode, aqui na palavra diz, ó, não faça amizade com homem raivoso e não ande com homem furioso, para que não aprenda seus caminhos. Então a gente tem que ter cuidado com a ira, ter cuidado com as coisas que a gente fala, porque o Senhor não se agrada. O Senhor fala que a gente deve se afastar de pessoas assim. Então a gente está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Então a gente tem que tomar cuidado
com os nossos relacionamentos, tem que tomar cuidado com as nossas crianças e ensinar, né, que tanto o rico quanto o pobre, eles têm o mesmo direito, as mesmas coisas. E a gente não deve humilhar ninguém, a gente deve ser pessoas que levem o amor. É isso que o Senhor quer. Como Ele fez, né, quando veio ao mundo como homem, veio ensinando a todos, sem distinção de pessoas, apesar de que os, 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 os profetas, né, eles não queriam dar ouvidos ao Senhor. Eles não queriam. Então, eles sempre contestavam, sempre questionavam o Senhor. Mas o Senhor, com a sua imensa sabedoria, Ele falava a todos, curava, libertava. E é isso, gente. O provérbio, ele nos ensina, né? Ele nos ensina que construir um bom nome não para autoglorificação, mas para a glória de Deus. A gente não deve construir um bom nome para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. E o verso 4 está aqui, ó, pela humildade, pelo temor do Senhor, são as riquezas, a honra e a vida. Então, no verso 4, como alcançar o verdadeiro sucesso, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. É isso que nós temos que colocar nos nossos corações e à frente de todos os ensinamentos. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. É isso que a gente tem que colocar nas nossas vidas, no nosso coração. Agora nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 22. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram aos seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso o rei, irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: as bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que estava com vestes, que não estava com vestes de casamento. E ele disse: amigo, como entraste aqui não tendo vestes de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados,
mas poucos são escolhidos. Indo então os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas, é lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se e, deixando, foram para o seu caminho. No mesmo dia, vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer não tendo filhos, teu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendentes, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo, e o terceiro até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus, respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilharam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Respondendo Jesus, tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus o indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer mais perguntas. Glória a Deus, né? Que palavra, que bênção. Boa tarde, gente. Que bom vocês estarem aqui online. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, nesse capítulo 22,
o que nós podemos observar é que o Senhor Jesus, ele comparou o reino de Deus a uma festa de casamento, onde o rei enviou seus servos para convidar, a princípio, as pessoas mais próximas do noivo. Entretanto, eles não quiseram ir, e isso se refere aos judeus, herdeiros da promessa, que não reconhecem o Filho de Deus, que rejeitaram e maltratando os seus servos. A parábola das bodas diz respeito a um convite para uma festa de casamento. A comparação da festa de um rei para homenagear ao filho, do convite à rejeição dos convidados e dos novos convidados, honrando o convite do rei, são representações diretas do que Jesus estava ensinando aos seus ouvintes. No contexto de Mateus 22, relata como os adversários de Jesus tentaram ludibriá-lo ao forçá-lo a tomar uma posição explícita sobre a delicada questão do pagamento de impostos aos conquistadores romanos. Diante disto, Mateus afirma que esses adversários eram os fariseus e os herodianos, porque eles tentaram o Senhor, né? Aqui fala em Mateus 16, indo então os fariseus consultaram, versículo 15, indo então os fariseus consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. Eles ali estavam testando o Senhor. E enviaram-lhe os seus discípulos. Os fariseus enviaram os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas. É lícito dar tributo a César ou não? Ali eles já estavam tentando o Senhor, mas o Senhor, ele é sábio, ele é o dono da palavra, e ele respondeu, mostrai-me a moeda do tributo. E eles me trouxeram um denário, e eles disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? E disseram-lhe, de César. Então ele lhes disse, dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar, porque existem pessoas, fariseus ao nosso redor, pessoas que vão tirar o nosso foco, pessoas que vão nos tentar, e a gente tem que continuar firme na palavra, continuar firme na presença do Senhor, orando, pedindo a Deus direção. E é isso, Senhor, é isso que a gente aprende com o Senhor, a caminhar crendo que a vida eterna ainda está por vir. Nós estamos vivendo aqui, mas viveremos lá junto ao Senhor, a vida eterna. E lá não haverá, né, como diz aqui, sobre a ressurreição do homem e da mulher que casou, da viúva, não vai ter. No céu não tem casamento. Então, no céu nós viramos anjos. Então é isso, gente. O capítulo 22 nos ensina muito, nos ensina muito. E a gente tem que entender que o Senhor, ele é maravilhoso, e a palavra dele é cortante, ele entra no nosso coração, nos ensinando, nos exortando, nos mostrando qual o caminho a seguir. Então vamos estar sempre em comunhão com ele, em oração e na leitura da palavra, gente. Gratidão por esse momento. Vamos orar para terminar a live.
Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão por Teu Espírito Santo nos orientar, nos dirigir, nos dar sabedoria e discernimento. Que essa leitura desses livros não estejam só, não alcancem só o nosso conhecimento, que eles alcancem o nosso coração, nosso entendimento, que possamos entender cada versículo, que possamos colocar em prática cada leitura aqui colocada, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por Tua presença, obrigada porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo, o Senhor está em todos os lugares, conhece os nossos corações, tudo é para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor, nada para mim, nada pra mim. Me capacita dia a dia, Senhor, me capacita com o Teu Santo Espírito, para que Ele me direcione, para cada dia eu leve a Sua palavra, leia a Sua palavra com amor, com entusiasmo, com verdade, Senhor, porque a leitura da Bíblia, a leitura das Suas Escrituras é um ensinamento maravilhoso e é isso que a gente tem que colocar em prática. Obrigada, Senhor, pelo ensinamento de hoje. Obrigada pelos irmãos que estão aqui online. Gratidão, Senhor, pela vida de todos que irão assistir essa live. Gratidão, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te amo, Paizinho. Eu te amo. Nos abençoa, Senhor. Que esse dia seja feito maravilhas nas nossas vidas. Que a gente possa testemunhar o Teu amor para outras pessoas. Que a gente possa falar do Teu amor, que a gente possa levar a Tua palavra a todas as pessoas à nossa volta. Ah, Pai amado, nos ajuda a ser mansos, nos ajuda a ter amor, nos ajuda a ter compaixão, nos ajuda a ter mais fé, Senhor, a ter mais fé. E temos que ter a certeza de que o Senhor é conosco. Sim, essa certeza a gente tem que levar junto do nosso coração. Nos ajuda, nos orienta, Senhor. Nos orienta. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e não a nossa. Que entendamos, Senhor, que por mais que a gente queira uma determinada coisa, que ela esteja alinhada com a Tua vontade. Que ela esteja alinhada com o que o Senhor quer para a gente. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe. E nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Teu amor nos constrange, Senhor, nos constrange. Gratidão, gratidão por nunca ter desistido de mim. Gratidão, gratidão, Senhor, por esse momento. Gratidão, Senhor, por esse ministério, por o Senhor estar me capacitando a falar da Tua palavra. Ah, Senhor, me usa conforme o Senhor quiser. Nada para mim, tudo para Ti. Eu quero alcançar mais vidas. Eu quero levar a Tua palavra em Teu nome, Senhor. Em Teu nome. Que seja feita a Tua vontade. Cuida dos Teus filhos que estão aqui online. Cuida, protege, abençoa esse restante de dia. Que o Senhor seja com eles, onde quer que estejam, onde quer que vão. Cuide na volta para suas casas, aqueles que estão em suas casas. Cuide, Senhor. Cuide para que eles tenham pensamentos puros, pensamentos voltados a Ti. Vigiem, que eles vigiem. Vigiem, Senhor. Abençoa também os irmãos que irão assistir essa live, que fica gravada. Abençoe a todos, Senhor. Abençoe a todos. Dê entendimento. Dê entendimento. Eu oro com perdão dos meus pecados.
em nome e por amor ao seu santo Filho, Jesus. Amém, amém, aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A live fica gravada, como eu falo sempre. Fica gravada no Instagram e fica gravada no YouTube. E eu peço que vocês dêem um pulinho lá no YouTube para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Porque vocês se inscrevendo, o YouTube passa a entender que o canal é relevante, que o conteúdo é relevante. Porque eu quero alcançar vidas, eu quero alcançar almas. E assim, nada é para mim, é tudo para o Senhor. E eu creio que a palavra, ela não volta vazia. Então, dá um pulinho lá, se inscreve no canal, curte, compartilha, me ajuda a manter esse canal no ar. Eu creio que o Senhor tem um grande propósito para isso tudo. Obrigada, gente. Até amanhã. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, Valdo. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Tem mais gente online. Que bom, gente. Que bom que vocês se dispõem, né, de uns minutos para estar ouvindo a leitura. Eu peço desculpa por algum erro, por alguma falha, mas eu estou começando, mas o Senhor está me capacitando. Estou orando por isso. E orem também para que Deus fortaleça a nossa fé a cada dia. Porque sem fé e sem obediência é impossível agradar a Deus. É impossível. Tá bom? Então até amanhã, se Deus quiser e assim Ele permitir. Deus abençoe ricamente a todos vocês.